Muito bom dia, pessoal. Vamos chegando aí para a nossa supervisão. Obrigado, Lia, pela gravação. Hoje quem nos acompanha aqui. Bom dia, Maria Inês, Simone, Analine. Muito bom dia. Vamos aí chegando para esse momento que nós estamos praticamente na metade, né, do nosso programa. Já tem um monte de histórias acontecendo, né? Imagino que desde fevereiro, quando nós começamos a conversar sobre o programa, né, efetivamente conversar durante as formações, hoje talvez a gente já tenha uma base de experiência que dê para compreender melhor, né, o que é que a gente está fazendo em sala de aula, né? E nesse sentido, essas reflexões assim de meio de caminho podem ser um espaço bem interessante assim para a gente se fazer assim, bom, o que tem realmente acontecido, né? Nas turmas onde eu estou, o que tem dado certo, como que eu estou vivendo também esse processo de, de poder oferecer isso ou dar suporte a alguém, no caso, se tiver alguma orientadora aqui, né, entre nós, mas como que a gente pode realmente pensar sobre o papel desses momentos do seja socioemocional nas nossas vidas, assim. E, bom, aqui tem um monte de coisas, né, que a gente pode fazer. Aqui tem um monte de reflexões que a gente pode pensar, podemos pensar em como que isso também pode se mesclar, não só no nosso papel pessoal ali, não só no nosso papel na sala de aula, mas também na nossa forma de ver o mundo, na nossa forma de nos enxergarmos, de nos conhecermos. Então, vamos nos aproximando desse meio de intervenções e, e a gente pode fazer uma pequena pausa de reflexão também. Bem? Muito bem. Então, pessoal, começando o nosso encontro da mesma forma, de um jeito coerente, como a gente tem feito durante todas essas supervisões ou intervisões, vou convidar que a gente pause por um instante, assuma uma postura, uma posição de prática, e aqui eu vou retomar alguns pontos, reconhecendo que tem pessoas que também estão chegando, né, chegando por agora nessas, nesse tipo de intervenção. Então, a gente vai retomar alguns pontos específicos, né? Dessa postura, o que nós fazemos aqui é criar uma base estável, tá? Criar uma base estável para o nosso corpo, aqui na cadeira, no local onde nós estamos. Bom dia, Celi. Bom dia. E se eu usei a tônica errada, por favor, me fale, tá? Se for Celi ou Celi, tá? E só me corrigir que daí eu sei direitinho. Muito bem. Criamos uma posição, então, estável. Como é que a gente faz isso? Geralmente apoiando os pés no chão, o bumbum na cadeira, podendo utilizar ou não o encosto da cadeira em que você está, ou da superfície que você está. Tá? Alguém pode falar, bom, tô em casa deitada no sofá. Perfeito. Pode ser também deitado no sofá. O que a gente vai fazer a partir desse ponto de apoio, né, desse contato com a superfície de apoio, é tentar alongar um pouco mais a nossa coluna. Então, se eu estiver sentado, em pé, deitado, eu posso criar essa intenção de alongar um pouco mais a coluna. E isso tem a função de deixar a nossa atenção mais disponível. Tá? No momento que a gente está com a coluna mais tortinha, a tendência é o nosso cérebro entender que que esse momento é o momento de se distrair e descansar. O que nós estamos fazendo aqui é realmente treinar a nossa atenção. Então, pés no chão, bumbum na cadeira, pode utilizar ou não o encosto da cadeira em que você está, ou da superfície que você estiver, experimentando buscar esse alongamento natural e gentil da coluna,
Se você se sentir confortável no lugar em que está, você pode fechar os olhos, deixar que os olhos se fechem de uma forma suave, sem forçar, simplesmente deixar que os olhos se fechem. E ao retirar a visão do nosso momento agora, talvez esse próprio movimento sirva como se fosse uma lupa para a nossa experiência interna. A visão pode capturar muito, muito da parte da nossa atenção. Cores, formas, coisas que estão acontecendo. Às vezes coisas que estão acontecendo muito longe de nós. No momento em que nós suspendemos este ver, temos chance de perceber outras coisas que estão acontecendo aqui. Bom, que outras coisas são essas? Para quem vem acompanhando o programa, né, desde o início das formações, das intervenções, esses elementos podem ser pensamentos, esses pensamentos que podem surgir como imagens, palavras, frases. Até uma música pode surgir como um pensamento na cabeça, como memória. E agora? Que pensamentos estão acontecendo aí? Simplesmente observe. Não há necessidade nem de se livrar de nenhum pensamento, nem de agarrar algum pensamento específico. Simplesmente aprendendo a ver, a perceber o que está aí. Talvez a gente possa perceber algo que estamos dizendo a nós mesmos. Talvez perceber pensamentos sobre o ambiente em que nós estamos. Nossa mente é muito hábil em criar pensamentos. E podemos então levar a atenção para as nossas emoções ou sentimentos, perceber como o nosso coração chega nessa quarta-feira de manhã, aqui realmente abrindo espaço para se perceber qualquer emoção, qualquer sentimento que estiver aí presente. Não há bom ou ruim, não há bonito ou feio aqui. Simplesmente acolhemos através da nossa percepção. Esse é um exercício enganosamente simples. Conseguirmos perceber e acolher as nossas emoções. Não significa que a gente precise obedecer elas, agir a partir delas, mas sim podemos observar o que está presente. Ao longo da nossa história, muitas vezes a gente aprende a se defender de algumas. Não posso sentir raiva, não posso sentir medo, não posso sentir tristeza. Nesse momento, simplesmente baixamos os nossos escudos para não sentir
E abrimos esse espaço para que, durante essa prática, possa deixar o meu coração aberto para este momento, para este presente da minha vida. Veja como isso se encaixa na sua experiência. Simplesmente acolher o que já está, do jeito que está. Emoções, sentimentos. Talvez percebendo alegria, tristeza, calma, irritação, raiva, preocupação, contentamento, ansiedade, a emoção que for, ou as emoções. Percebendo a riqueza que o seu coração lhe entrega nesse momento. E mantendo essa atenção sobre o nosso mundo interno, podemos levar a atenção também sobre as sensações corporais. Sensações essas que podem se manifestar como tensão, relaxamento, soltura, podem se manifestar como pressão, pulsação, sensações que também podem ser como calor, frio, o contato da pele com o ar, com a roupa, sensações da superfície da pele e talvez sensações mais internas, como a própria expansão na respiração ou um movimento de digestão do café da manhã, ou de fome para aqueles que não tomaram café da manhã ainda. E assim então fizemos uma pequena varredura na nossa experiência, passando pelos pensamentos, emoções, sentimentos, sensações. E nos próximos instantes, podemos simplesmente suspender qualquer tarefa dentro dessa prática, simplesmente perceber a nossa própria companhia por alguns instantes. Como é estar consigo? Como é cultivar essa abertura para o que acontece aí nesse mundo interno? E aos pouquinhos começamos a trilhar um caminho de término para essa prática. Talvez levando a atenção para o corpo apoiado, seja no chão, na cadeira, no sofá, superfície que estiver. Talvez começando a dar movimento para o corpo, mexendo dedos dos pés, das mãos, espichando, alongando o corpo.
talvez percebendo se há algo que você possa oferecer para o seu corpo, um autocuidado, algo que ajude a você estar aqui presente e trazendo a atenção aqui para o nosso momento de supervisão ou intervisão. Bem? Muito bem. E aí, como estão chegando, pessoal? O que vocês percebem? E eu percebi muitos pensamentos relacionados com um retiro que eu tenho que organizar para esse final de semana e para os outros dias seguintes. Percebi pensamentos sobre o meu café estar esfriando aqui na minha mesa. Percebi emoções de calma, de tranquilidade e percebi sensações de tensão no ombro. Não tinha me dado conta, mas eu estou um pouco mais tenso. Tá? Então, é isso que nós estamos fazendo. Estamos percebendo que já habita a nossa experiência. Muito bem. Dúvidas, questões, relatos, como é que tem acontecido as intervenções, o que tem percebido, reflexões. Fico aberto aí os nossos minutinhos para conversar sobre isso. Eu paro de falar um pouquinho aqui para abrir espaço para vocês também. Tá? Está aberto. E aí enviou aí também do lado a presença, né? Para quem não respondeu, tem ali o linkzinho. Como que anda esse processo? Se há algum relato, se há algum material que vocês gostariam de compartilhar também. A gente tem tido algumas experiências também em algumas supervisões, de alguém trazer alguma foto, algo que foi produzido, algo, contar alguma história do que aconteceu lá e que foi bem interessante. E isso tem sido uma ferramenta assim, bem boa para motivação, assim, né, também, desses espaços, e para a gente pensar. E então, como andamos por aí? Estava aqui resgatando algumas coisas também, de outros momentos que a gente trouxe como reflexão, né? E talvez seja um bom momento para retomar, assim, né? Visto que tem algumas pessoas entrando agora nesse processo, assim, né? Um dos pontos é que nas séries iniciais nós temos, né, os aplicadores como as professoras de referência, né? E nas séries, nos anos finais, né, no ensino fundamental 2 nós temos a, o seja sendo aplicado dentro do ensino religioso, né? Ah, acho que foi quinta-feira passada ou sexta-feira passada, quinta-feira, alguém perguntou, bom, por que isso, né? Por que no ensino religioso?
E essa é uma decisão de implementação, assim, né? Não é obrigatoriamente feito dessa forma. O grande ponto é que ali a gente encontra alguns paralelos, algumas aproximações, principalmente quando a gente está falando sobre filosofia de vida, né? Tem algumas aproximações que facilitam se criar algumas pontes ali, mas não é obrigatório, tá? Imagino que a tendência nos próximos anos, em termos de Brasil mesmo, assim, seja talvez a gente assumir uma disciplina específica, sem um conflito de horários. Mas essa é uma forma como hoje a gente está fazendo, né, aqui, e, e é um ponto legal da gente saber, assim, que essas coisas não são definitivas, assim, um ponto de que precisa ser sempre assim, não, não precisa. Talvez a gente encontre formas também, né, de encaixar. A minha suspeita é essa, tá? A partir de um certo momento, muito provavelmente todas as escolas terão disciplinas, assim. Quando eu falo todas as escolas, penso realmente como política pública, como Brasil, disciplinas para a gente poder estudar o que nós estamos estudando no SEJA aqui, né? Estudar aquelas 5 competências socioemocionais, ou pelo menos as macro competências socioemocionais, que passa aí por autoconhecimento, autorregulação, consciência social, competência nas relações e tomada de decisão responsável. Esse é um direcionamento, né, que nós temos, assim. Algumas outras coisas que têm surgido em algumas discussões é sobre, assim, sobre a percepção de engajamento dos alunos, das professoras, dos professores, quanto que vocês vêm percebendo, assim, esse engajamento. Vocês acham que tem feito sentido para eles ou não? Que eles têm conseguido aproveitar esse espaço ou não? E aí parte também algumas questões que algumas professoras e professores levantam é que como a gente encontra os nossos próprios recursos para levar, para conversar sobre esses temas, assim. No manual, a gente encontra um exemplo, né, de como é isso. Um exemplo que está bem costurado com o nosso objetivo de sala de aula. Por isso que ele é tão importante, assim, por isso que vira uma base bem, bem interessante. Imagine que a alternativa a isso seria assim, bom, temos que trabalhar sobre autorrespeito, e daí, bom, e deixar aberto, e bom, o que que é isso, como é que eu vou trabalhar, né? Ou temos que trabalhar sobre respeito às diversidades, como é que é isso? Geraria muito mais trabalho, né? E a gente não pega exemplos baseados nas experiências assim, internacionais, nas melhores que a gente encontrou, para fazer essa ponte e dar um exemplo muito claro sobre como trabalhar cada uma dessas competências, né? Agora, tem professores que, por exemplo, professores e professoras que escolhem mexer um pouquinho mais com alguns elementos, como mexer um pouquinho mais com desenho, mexer um pouquinho mais com uma roda de conversa sobre um determinado tema, como algum momento refazer alguma prática que os alunos pedem para fazer também. Então, todas essas são possibilidades. Todas são possibilidades da gente ir adaptando e aproveitando, né, o nosso espaço. Uma das coisas importantes aqui, só a gente manter a atenção, é que a gente está, ao longo de todo esse processo, muito baseados
no respeito e na valorização da diversidade. Isso quer dizer que eu não preciso concordar com as outras pessoas, enquanto a gente está falando sobre o que eu penso, o que eu sinto, né, como eu vejo o mundo. A gente realmente não precisa concordar. Mas a nossa ideia aqui é criar uma atmosfera onde a gente possa se comunicar de uma forma aberta e respeitosa, né? Uma forma onde eu possa dizer o que eu penso, o que eu sinto, e que não vá romper, né, com os limites de cuidado das outras pessoas. Então, podemos concordar em discordar em vários momentos e tá tudo certo. Essas são as nossas perspectivas diferentes, né, sobre a vida, sobre o mundo, e também a gente pode aprender a lidar com isso. Né? Um outro aspecto importante é a expressão do que a gente pensa e do que a gente sente. E isso também é treino. Quando eu pergunto para vocês aqui, bom, que é, que emoções estão passando aí, que sentimentos estão acontecendo, que sensações estão aí. Às vezes não é difícil colocar em palavras, às vezes pode ser difícil. Mas eu não sei que nome dá para o que eu estou sentindo nesse momento. Bom, isso também é treino, isso também é desenvolver repertórios, né? É conseguir deixar que a nossa linguagem tenha ferramentas para descrever o que está acontecendo conosco, né? Então, da mesma forma, articular o que a gente pensa, articular a nossa opinião, exige também esse treino, né? Ah, obrigado, Celi. Muito bom na prática, ótimo relaxamento, muito importante. Precisamos conhecer e treinar nossas emoções. Exatamente, né? É isso que a gente está fazendo ao longo desse tempo. E isso é treino, realmente, pessoal. Isso é mais próximo de uma academia, né, da nossa mente, do nosso coração, do que uma ideia a ser aprendida e ponto final. Ou seja, quanto mais a gente treina isso, mais hábil a gente pode ficar ao longo da nossa vida, né? Então, não é à toa que tem pessoas que se dedicam só a isso, né? Tem monges que passam a vida inteira só praticando. Pensa, puxa, mas essa pessoa passa a vida inteira fazendo esses exercícios, né? Porque, claro, esse é um caminho, né, de desenvolvimento de sabedoria. Então a gente precisa conhecer, precisa treinar as nossas emoções, precisa treinar a nossa forma de reagir a determinadas emoções. E é isso que nós estamos fazendo. Desde a prática inicial, desde a pausa inicial, que nós fazemos em sala de aula, ou aqui na intervisão, que a gente faz um período um pouco mais longo, até as dinâmicas que podem ser de entrar em contato com o tema, ou de conversar sobre aquela experiência. Tá? Nós estamos treinando isso sempre, né, de uma forma mais experiencial possível. E um último aspecto que a gente levantou também nessas últimas conversas, assim, foi da concentração, que a concentração ela também pode ser treinada. E nós estamos também treinando isso em cada parte da aula, seja nas pausas, onde eu presto atenção, por exemplo, na âncora atencional, que é a respiração, ou quando eu presto atenção no que o colega está falando, eu posso fazer isso como prática. Nós podemos fazer isso escutando as pessoas que convivem com a gente. Não, agora eu vou prestar atenção 100% naquela pessoa e não vou ficar no meu celular mexendo. Isso é um treino, né? Nosso cérebro começa a se adaptar também à forma como a gente se relaciona. Se eu sou a pessoa que está falando sempre com o celular na mão lá, meu cérebro se adapta a isso, né? O meu piloto automático vai virar dividir a atenção para todo momento. Então, nós podemos treinar também esses aspectos de concentração. Tá bem? Muito bem. Algum comentário mais? Alguma dúvida? Alguma questão que queiram trazer? Senão, nós podemos então ir encaminhando para o final dessa parte aqui gravada. E eu fico à disposição aqui, se alguém tiver alguma dúvida. Eu vou fechar aqui a minha câmera, meu áudio, mas eu estou aqui no computador, tá? Então, qualquer coisa é só mandar alguma coisa no chat ou abrir o microfone, que eu escuto vocês caso tenha alguma dúvida que queiram tirar depois na reunião, tá bom? Um grande abraço, uma ótima aplicação aí. Obrigado pela participação, viu, Cê?